Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iniciamos a discussão sobre a primeira classe de macromoléculas que compõem a lógica molecular da vida. As proteínas são, então, macromoléculas constituídas por aminoácidos e os aminoácidos, enquanto blocos construtores dessas macromoléculas, vão determinar a sua estrutura e as suas propriedades. No que se refere às macromoléculas, então, que compõem a lógica molecular da vida, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e proteínas, sem sombra de dúvida, as proteínas são o grupo que apresentam o maior número de funções, funções mais diversificadas. Para exemplificar, eu mostro para vocês aqui 3 imagens, onde a primeira temos um vagalume que apresenta o fenômeno de bioluminescência. A luz que é produzida, nesse caso, ela é resultante de uma reação química que ocorre entre uma proteína que é a luciferina e ATP, catalisada por uma proteína que exerce a função enzimática, que é a luciferase. Já na segunda imagem, nós temos aqui a micrografia de células que são os eritrócitos, constituídas então por uma hemoglobina, por uma proteína, que é a hemoglobina, que aqui tem a função de realizar o transporte de oxigênio no processo de respiração celular. Na última imagem, eu mostro para vocês a função estrutural que as proteínas desempenham. Nesse exemplo, a função estrutural é como constituinte dos chifres desse rinoceronte. Essa imagem de um rinoceronte preto ameaçado de extinção, em função do interesse nos chifres desse rinoceronte, em função de uma crença de que esses chifres teriam propriedades afrodisíacas para quem consumisse o pó desse chifre. No entanto, esse chifre não apresenta nenhuma dessas funções, pois é constituído de uma proteína que é a queratina, que é a proteína que constitui chifres e cascos, por exemplo. Então, esse chifre desse rinoceronte teriam as mesmas propriedades que o casco de um bovino apresentaria. Então, as proteínas são constituintes estruturais de chifres, cascos, unhas e cabelos. Ainda, as proteínas podem exercer, além das atividades enzimáticas, como catalisadores, as enzimas também representam grupos que podem atuar como anticorpos na proteção contra doenças, a função estrutural, como eu falei para vocês, ou, por exemplo, a atividade hormonal, regulando o metabolismo, o crescimento e a reprodução. Para entender as proteínas, nós iniciamos a nossa discussão compreendendo as unidades monoméricas que formam este polímero. Então, as proteínas são constituídas por aminoácidos, e esses aminoácidos, então, são as unidades formadoras dessa classe de biomoléculas, que exercem também a função energética, sendo então considerado nutriente essencial para vários animais. Os aminoácidos, em termos de estrutura geral, podem ser representados então por uma molécula constituída então por um grupo ácido carboxílico, ligado próximo ao grupo ácido carboxílico vizinho, ou seja, na posição alfa ao grupo ácido carboxílico. Os aminoácidos teriam necessariamente que estar ligado a grupos amino. E para diferenciar os vários aminoácidos que existem ainda na posição alfa, nós teríamos grupos R, substituintes R, que seriam os substituintes que fariam com que ocorressem as variações estruturais dos vários aminoácidos que existem. Então, em termos de estrutura básica, é o grupo ácido carboxílico ligado ao carbono alfa, que é substituído com o grupo amino, e substituído com o grupo alquila, como um grupo variável. Em função dessas substituições na posição alfa-carbonílica, os aminoácidos são conhecidos como alfa-aminoácidos e muitas vezes simplificados como alfa-aminoácidos, utilizando-se essa representação simplificada. Então, como eu já falei para vocês, as proteínas são macromoléculas, moléculas de cadeia longa, constituídas então pela unidade monomérica de repetição, que são os alfa-aminoácidos. Os aminoácidos vão estabelecer ligações químicas que permitem a conexão de um aminoácido com o aminoácido seguinte, permitindo então que ocorra a formação dessa cadeia. A conexão entre os aminoácidos é feita por uma ligação amídica, é um grupo amida, ou seja, a carbonila ligado ao nitrogênio, e essa ligação amídica ou ligação peptídica permite que a construção da proteína ocorra, que é algo que a gente discute nas próximas aulas.
Mas os aminoácidos, então, como eu falei para vocês, são as unidades constituintes, tendo essa estrutura geral. Essa é uma representação bastante genérica para um aminoácido, e no decorrer dessa aula nós vamos discutir que essa é uma representação geral, mas considerando que o aminoácido esteja em uma solução aquosa, em nenhuma faixa de pH possível, em nenhuma faixa, nós teríamos essa estrutura que está representada nesse slide. E nós vamos fechar essa aula compreendendo que em qualquer faixa de pH, considerando uma solução aquosa contendo um alfa-aminoácido, nós teremos estruturas derivadas dessa, mas nunca teremos essa estrutura escrita da forma como apresentada aqui como forma geral. Então, considerando a forma geral de um alfa-aminoácido, como sendo então uma molécula constituída pelo grupo ácido carboxílico, tendo na posição vizinha, que é a posição alfa, o substituinte R, e o grupo amino. Como nós discutimos no slide anterior, a variação estrutural, dos vários aminoácidos que existem reside, então, nas variações decorrentes do grupo R ligado a essa cadeia, que é a cadeia básica para um alfa-aminoácido. Em termos de aminoácidos mais comuns, nós temos que existem 20 alfa-aminoácidos comuns, que são as estruturas que constituem as principais proteínas. Na aula de hoje, nós discutimos, então, a estrutura dos 20 alfa-aminoácidos, que são os aminoácidos presentes nas proteínas que desenvolvem todas as funções essenciais para os seres vivos. E na aula seguinte, eu mostro para vocês alguns aminoácidos para além desses 20, que seriam algumas variações de estruturas menos comuns. Bem, considerando essa estrutura básica, os 20 aminoácidos decorrem da variação desse grupo R, e como este grupo é o grupo comum a todas as estruturas, as propriedades e classificações dos aminoácidos são definidas a partir deste grupo. Nesse slide eu mostro uma proposta de classificação, mas dependendo do livro, da fonte que vocês utilizarem para estudo, vocês vão ver que existem outras classificações possíveis para subdividir esses 20 alfa-aminoácidos. Mas uma primeira classificação inicial, para que vocês entendam, os aminoácidos podem ser agrupados, por exemplo, como aminoácidos apolares de natureza alifática. Nós já discutimos que as cadeias alifáticas, a melhor definição, são aquelas cadeias orgânicas que não são aromáticas. Então, nesse primeiro quadro, nós temos que o aminoácido mais simples, percebam, grupo carboxila, carbono alfa, grupo amino. O grupo R, nessa representação, são os grupos que estão sombreados. O aminoácido mais simples é a glicina, pois a glicina apresenta como substituinte, como grupo R, como cadeia lateral, apenas o átomo de hidrogênio. Então, esse seria um exemplo de aminoácido de estrutura apolar, e a apolaridade é definida em função da cadeia lateral do grupo R, que nesse caso é um átomo de hidrogênio. Percebam em relação à fórmula geral que eu utilizei no slide anterior e em relação à apresentação que eu utilizo agora nesse slide. Aqui nessa representação nós temos o grupo amino protonado e o grupo ácido carboxílico ionizado, na forma de um íon carboxilato. Então, como eu já havia adiantado, esses grupos, dependendo do pH do meio em que eles forem encontrados, estes grupos estarão ionizados, e essa ionização, então, pode fazer com que esses grupos estejam protonados ou carregados de forma negativa, que é uma discussão que a gente já segue. Ainda, dentro dos 20 aminoácidos que constituem as proteínas, nós temos a alanina, cuja cadeia lateral, ligado ao esqueleto básico, é o grupo metila. Ainda, com estrutura um pouco incomum, nós temos aqui a prolina, que é um exemplo de alfa-aminoácido considerado incomum, porque em todos os outros exemplos, percebam, o grupo ligado ao carbono alfa, o grupo amino, é um grupo amino primário, ou seja, o nitrogênio ligado a apenas um outro carbono. Em todos os casos, nós temos essa situação. No entanto, na prolina, nós temos uma cadeia um pouco diferente, porque em função da ciclização, nós temos aqui, ligado ao carbono alfa, que é vizinho ao grupo carboxila, um nitrogênio que se liga a dois outros carbonos, portanto, um grupo amino secundário.
Então, a prolina seria um exemplo de aminoácido que constitui as proteínas de cadeia em comum, né, por apresentar esse grupo amino secundário. Seguindo, os demais grupos apolares incluem a valina, a leucina, a isoleucina e a metionina. Em relação aos grupos apolares, a metionina apresenta uma variação estrutural, que é a presença de um átomo de enxofre numa ligação tioéter, né? É um átomo de enxofre estabelecendo aqui uma ligação entre dois átomos de carbono. Uma outra classificação para os demais aminoácidos que compõem essa classe estariam então os aminoácidos, os alfa-aminoácidos de cadeia aromática. Então percebam, o grupo carboxilato, carbono alfa, o grupo amino ligado ao carbono alfa. Então, novamente sombreado, nós temos aqui a cadeia lateral, o grupo R, que para a fenilalanina, para a tirosina e para o triptofano são estruturas de alfa-aminoácidos que apresentam um anel aromático, por isso classificados dessa forma. Nesse outro quadro, nós temos os aminoácidos classificados como aminoácidos carregados positivamente, ou seja, uma outra classificação para esses aminoácidos seriam que esses, em função da carga que apresentam, seriam aminoácidos com características polares, então seria o grupo de aminoácidos polares, né? Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui ligado ao carbono alfa como cadeia lateral, um grupo que tem no final da sua cadeia um segundo grupo amino. O segundo grupo amino, em função das características deste grupo, fazem com que no pH fisiológico o grupo amino esteja protonado. Então, em função da protonação em pH fisiológico, a lisina seria um exemplo de aminoácido carregado positivamente, assim como a arginina e a histidina, né, que apresenta aqui também um outro grupo também tendo o nitrogênio como heteroátomo, mas é uma discussão diferente daquela que nós fizemos para a prolina, porque no caso da prolina eu estou falando do nitrogênio ligado ao carbono alfa. Para a histidina, esse nitrogênio ainda é um nitrogênio de um grupo amino primário, que se encontra protonado, mas primário. Esse nitrogênio é da cadeia lateral, então não faz parte da discussão que nós fizemos para a prolina. Já nessa outra classificação, nós temos os grupos carregados negativamente. Então, da mesma forma, são grupos que apresentam uma polaridade maior em função da natureza da cadeia lateral. Essa cadeia lateral, ligada à posição alfa, seria então uma cadeia lateral que apresenta um grupo ácido carboxílico, e esse grupo ácido carboxílico, no pH fisiológico, estaria ionizado, e a ionização deste grupo, em função do pH do meio, faria com que este grupo manifestasse então uma carga negativa, fazendo com que ele tivesse essa propriedade. Na forma como está escrito nesse slide, nós temos a estrutura de um aminoácido que é o aspartato, ou seja, essa finalização indica já a ionização desse grupo, e aqui o glutamato. Originalmente, o aminoácido que dá origem ao aspartato seria o ácido aspartico, e o aminoácido que daria origem ao glutamato seria o ácido glutâmico. Por fim, na última classificação, nós temos então os alfa-aminoácidos não carregados, mas que apresentam cadeias polares. Aí inclui a serina, a treonina, a cisteína, a asparagina e a glutamina. A polaridade então decorre da característica estrutural da cadeia lateral. No caso da serina, que seria o de maior polaridade entre eles, nós temos aqui no final da cadeia um grupo hidroxila, e em função da diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o próton, como vocês sabem, essa hidroxila é um grupo polar capaz de estabelecer interações do tipo ligação de hidrogênio, conferindo polaridade à serina e conferindo polaridade às proteínas que tenham esse aminoácido. Aqui, na treonina, nós temos um álcool secundário. Já na cisteína não é um álcool, é um tiol, mas da mesma forma, em função da diferença de eletronegatividade entre o enxofre e o próton, este grupo também é um grupo polar. E aqui, um grupo amida para a asparagina e um grupo amida na glutamina. Esses 20 aminoácidos, como eu falei para vocês, são aminoácidos que constituem as proteínas necessárias para todas as funções biológicas. Esses aminoácidos, enquanto aminoácidos proteicos, eles são classificados ainda em relação à necessidade nutricional, à função nutricional que eles desempenham. E essa classificação, então, divide esses 20 aminoácidos como sendo os aminoácidos essenciais e como sendo aminoácidos não essenciais.
Os aminoácidos não essenciais são aqueles aminoácidos que são sintetizados pelo organismo do indivíduo. Nós fazemos um recorte sempre pensando nos seres humanos, então aqui eu faço um recorte dizendo então dos aminoácidos que são sintetizados pelos mamíferos. Por isso eles são não essenciais. Eles são não essenciais porque o metabolismo garante a síntese desses aminoácidos pelos mamíferos. E aqui inclui-se então a alanina, a asparagina, a cisteína, a glicina, a glutamina, a prolina, tirosina, ácido aspartico, ácido glutâmico e a serina. Já os aminoácidos essenciais, esses são essenciais porque eles devem ser essencialmente garantidos durante a alimentação pela ingestão de alimentos, porque os mamíferos não sintetizam esses aminoácidos. Esses aminoácidos essenciais, então, devem ser garantidos pela dieta, sendo que os aminoácidos histidina e arginina seriam aminoácidos essenciais apenas durante a infância, onde existe a maior demanda por estes dois aminoácidos. Os demais são aminoácidos que são essenciais ao longo de toda a vida do indivíduo. Para contextualizar a diferença entre os aminoácidos essenciais e não essenciais, eu destaco aqui para vocês, por exemplo, os aminoácidos de cadeia lateral aromática. A fenilalanina é um exemplo de alfa-aminoácido essencial, ou seja, deve ser garantido pela dieta. Já a tirosina seria um exemplo de aminoácido não essencial. Bem, os humanos, ao longo do processo evolutivo, perderam a capacidade, em termos de rota metabólica, de sintetizar anéis aromáticos. Então, dessa forma, a síntese de anéis aromáticos e, portanto, do aminoácido fenilalanina, que apresenta a cadeia lateral aromática, não é possível para o ser humano, então a fenilalanina deve ser adquirida pela alimentação. No entanto, uma vez que tenhamos garantida a fenilalanina pela dieta, durante a nossa alimentação, a fenilalanina servirá de precursora para a síntese biológica da tirosina. Então, as enzimas, as rotas metabólicas presentes nos seres humanos não são capazes da síntese total, mas são capazes de hidroxilar a posição da fenilalanina, convertendo a fenilalanina em tirosina. Dessa forma, esse seria então um aminoácido essencial e esse seria um aminoácido não essencial. Bem, para garantir que esses aminoácidos essenciais estejam presentes e, consequentemente, todas as proteínas importantes para o desenvolvimento de um organismo vivo estejam presentes, esses aminoácidos essenciais, eles devem, então, ser garantidos pela alimentação. E essa fonte de aminoácidos essenciais pode ser uma fonte proteica, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Em relação a isso, então, a fonte de aminoácidos essenciais são as proteínas que nós ingerimos durante a nossa alimentação. Então, a garantia do fornecimento dos aminoácidos essenciais descreve a qualidade das proteínas. E aí, nesse contexto, as proteínas, então, podem ser divididas em dois grupos, como sendo proteínas completas ou proteínas incompletas. As completas são aquelas que apresentam, que garantem, durante a sua ingestão, que todos os aminoácidos essenciais serão obtidos. Ainda, as proteínas são fontes de aminoácidos essenciais. Como vocês viram, os aminoácidos contêm nitrogênio. Então, várias rotas do nosso metabolismo de produção de outras moléculas que contêm nitrogênio depende dessas moléculas como fonte de nitrogênio. Então, as proteínas completas, elas fornecem os aminoácidos essenciais em quantidade e relações corretas para manter o equilíbrio nitrogenado, ou seja, fornecer o nitrogênio necessário para a síntese de outras biomoléculas e ainda garantir a síntese das nossas proteínas, das proteínas endógenas, para garantia melhor do funcionamento de um indivíduo. Então, a classificação das proteínas, ela é feita em termos dessa qualidade, pensando nas proteínas que podem garantir esses alfa-aminoácidos essenciais. E aí, a nossa referência como alimento que contém proteínas consideradas completas é o ovo.
O ovo tem a mistura ideal de aminoácidos essenciais, aqueles que nós não podemos sintetizar, entre as demais fontes alimentares. Por isso, a classificação para o ovo é 100. E a partir dele, nós vemos outras classificações. Então, nós temos aqui as outras proteínas que, em relação ao ovo, poderiam ser consideradas proteínas incompletas, porque, em função de classificações inferiores, significa que essas fontes não seriam fontes de todos os aminoácidos essenciais. Então, os peixes têm classificação 70, por exemplo, o leite, classificação 60, o feijão soja tem classificação 47, a batata, por exemplo, tem 34. Então, isso é para mostrar, né, contextualizar para vocês que para que todos os aminoácidos essenciais sejam garantidos, uma vez que não vamos nos alimentar apenas de ovos, né, porque ninguém aqui é a Graciane, para garantir, então, todos os aminoácidos essenciais, vocês percebem que um equilíbrio deve acontecer, ou seja, uma alimentação diversificada. Uma alimentação diversificada vai garantir os aminoácidos que são considerados essenciais. No caso de uma alimentação onde a fonte proteica seja só de origem vegetal, o que vai acontecer é a deficiência em 2 aminoácidos, possivelmente, que é a lisina e a metionina, que numa alimentação vegana, eles estariam em falta. Então, demandariam uma suplementação. Mas a suplementação a gente vai discutir melhor mais à frente, quando a gente estiver discutindo também as vitaminas. Mas existe a necessidade de suplementação. Mas uma alimentação de quem não é vegano, que tem uma alimentação completa, mas tem uma alimentação restrita, por exemplo, baseada em alguns tipos de carnes, também não vai garantir a fonte de todos os aminoácidos essenciais. Então, mesmo aqueles que não são veganos, dependendo da alimentação ser restrita, também pode demandar suplementação. Então, em linhas gerais, o que eu gostaria de mostrar para vocês com essa tabela é que os alimentos, eles precisam, então, ser combinados, precisamos ter uma alimentação variada para que todos os aminoácidos sejam garantidos e que nenhuma proteína tenha sua síntese prejudicada. Agora, pensando numa combinação perfeita que garanta um grande número de aminoácidos importantes, nós podemos destacar a combinação entre arroz integral e feijões, né? A combinação de arroz e feijão garante aminoácidos muito importantes para a síntese das proteínas endógenas. Então, os aminoácidos, como vocês já viram na classificação, podem ser representados por estruturas que apresentam cargas. Então, os aminoácidos, eles podem frequentemente ser representados como íons dipolares. E a dipolaridade, esse íon dipolar, se refere, então, ao comportamento do grupo carboxila, que quando ionizado apresenta carga negativa, e o grupo amino, que apresenta-se carregado positivamente. Esse íon dipolar, então, ele é formado em função de uma variação no estado de ionização desses grupos que decorrem em função da variação do pH. Então, por exemplo, em pHs muito baixos, ambos os grupos estão nas suas formas ácidas. Ou seja, ambos os grupos encontram-se protonados, ou seja, prevalece a estrutura catiônica de um alfa-aminoácido. Isso desconsiderando o grupo R, que também podem ter grupos que também se ionizam. E a gente já discute o comportamento desses grupos. No entanto, considerando que há um aminoácido presente em um meio e esse meio tem uma variação de pH, onde esse pH aumente, por exemplo, pela adição de base, o meio se tornando mais básico, o que vai acontecer é a perda dos prótons para o meio num processo de reação ácido-base. Mas considerando a acidez desses grupos, o primeiro próton a ser perdido para o meio é o próton do grupo ácido carboxílico. Então, pela adição de base, nós temos que o primeiro grupo a sofrer a perda do próton, a desprotonação, é o grupo ácido carboxílico que apresenta o hidrogênio mais ácido. Na sequência, se o pH continua aumentando até atingir valores mais altos pela adição de base ao meio, o outro grupo, o grupo amino protonado, ele também vai sofrer a perda do próton e neste momento em pH básico, pH elevado, tanto o grupo amino está na forma básica quanto o grupo ácido carboxílico, ou seja, em pH elevado, todos os grupos assumem a sua forma básica. O ácido carboxílico está na sua forma base conjugada,
O grupo amino foi desprotonado e agora apresenta o par de elétrons disponível, então isso também está na sua forma básica. Então, essa variação acontece. Então, aqui, varrendo de pH 0 até pH 14, nós percebemos que em pHs baixos, nós temos que a estrutura do aminoácido apresenta carga mais 1. Essa carga mais 1 decorre, então, da presença dos prótons em ambos os grupos, o grupo amino protonado e a carboxila também. À medida que o pH aumenta, nós temos aqui uma situação onde o íon dipolar apresenta carga 0, pois o grupo amino tem carga mais 1, o oxigênio do carboxilado carga menos 1, a carga líquida 0. Mas, apesar de ter carga líquida 0, é uma espécie que apresenta grupos com cargas individuais. Já em pH 14, como o grupo amino foi desprotonado, nós temos aqui uma estrutura que predomina a carga menos 1 em função da carga do grupo carboxilado. Ou seja, fazendo uma varredura de pH 0 a 14, como eu adiantei no início da nossa discussão, nós percebemos que em nenhuma situação será possível escrever a estrutura de um aminoácido sem que apresente na sua estrutura, sem que esse aminoácido apresente na sua estrutura grupos que não apresentem carga. Então, como eu falei lá no começo, essa representação estrutural, que é a representação genérica de um ácido carboxílico, ela é uma representação geral que não existe em solução. Em solução, ou eu tenho a forma catiônica, ou a forma dipolar, ou a forma aniônica. Essa daqui não vai estar presente. Como eu falei para vocês, os vários aminoácidos, os 20 aminoácidos proteicos, os essenciais e os não essenciais, eles são classificados em função da variação estrutural que apresentam, que é decorrente do grupo R da cadeia lateral que está ligado ao carbono alfa. E em função desse grupo, esses aminoácidos apresentam diferentes propriedades. Esses aminoácidos frequentemente precisam ser interpretados, classificados de acordo com o comportamento dessa cadeia lateral, porque é essa cadeia que vai determinar o comportamento das proteínas que esses aminoácidos constituem. Então, frequentemente nós teremos que trabalhar com tabelas que trazem informações desses aminoácidos. Dentre essas informações, a primeira, que é importante, além de reconhecimento da estrutura, é saber que na construção de proteínas ou de peptídeos, que são estruturas longas, nós não trabalhamos com o nome do aminoácido, mas sim com siglas. No caso da glicina, que é o aminoácido mais simples, que eu falei para vocês que o grupo R são átomos de hidrogênio. A glicina, então, na descrição de um peptídeo de uma proteína, ela vai ser representada simplesmente com a letra G, ou de forma mais usual, com símbolos de 3 letras, que no caso da glicina é o símbolo GLI. Para a alanina, ALA. Valina, VAL. Mas nem sempre vai ser muito claro essa abreviação, porque os nomes eles têm referências externas. Então, por exemplo, a fenilalanina, nós vamos identificar nas tabelas ou nas siglas de proteínas a fenilalanina como PHE, né? Já a tirosina seria TYR, tá? Então, é importante que ao fazer alguns exercícios vocês trabalhem essas tabelas, as informações que elas trazem, e inclusive as siglas para que vocês se acostumem ao ver estruturas maiores mais à frente. Mas qual a informação importante? Como eu mostrei para vocês no slide anterior, os aminoácidos, os alfa-aminoácidos, apresentam grupos ionizáveis, que são grupos que podem estar protonados ou desprotonados. Para previsão deste comportamento, em função do pH do meio, nós já aprendemos lá no conteúdo de água que a previsão da reação ácido-base, ela pode ser conseguida pela interpretação do pKa de um grupo. O comportamento em uma reação ácido-base, ele é feito pela interpretação de um pKa do grupo. No caso do aminoácido, nós temos pelo menos 2 valores de pKa. O primeiro deles é o pKa do ácido carboxílico, considerando esse hidrogênio ácido na estrutura do alfa-aminoácido. De modo geral, nas tabelas, esse é o pKa 1. Os aminoácidos apresentam outro valor, que é o pKa 2. O pKa 2 se refere sempre àquilo que todos os grupos têm, ou seja, ligado à posição alfa, os aminoácidos apresentam, além do grupo R, o grupo amino, que aqui nessa tabela está como NH2.
O pKa se refere não à forma básica do grupo, que é o grupo NH2, mas se refere à forma ácida do grupo, que é o grupo protonado, é o grupo NH3+. Então, quando o grupo amino está protonado, considerando o pH fisiológico, ele está protonado, nós temos aqui o pKa, que nas tabelas aparece como pKa2, ou seja, é o pKa que se refere ao grupo amino ligado ao carbono alfa da estrutura de um aminoácido. Mas ainda, vocês vão ver que nessas tabelas apresentam um terceiro valor de referência, que é o pKa3, que é o pKa que se refere à cadeia lateral, ao grupo R, que, vejam, para vários está em branco, demonstrando que são cadeias laterais que não se ionizam, mas para alguns compostos nós temos valores de pKa3, mostrando que alguns aminoácidos apresentam grupos ionizáveis, como por exemplo, aqui a tirosina. A tirosina apresenta pKa1, pKa2 e pKa3. O grupo R da tirosina é esse grupo aromático, então este valor mostra que este hidrogênio é o hidrogênio com uma acidez considerável nessa cadeia lateral, que dependendo do pH pode sofrer ionização, e o pKa, para que a gente entenda o comportamento em uma reação ácido-base deste hidrogênio, né, que é o pK3, é 10,1. Outros compostos, como por exemplo, a metionina, a cisteína apresenta pKa3, o ácido aspartico, o ácido glutâmico, a lisina, a arginina e a histidina. Esses valores se referem ao fato de que todos esses aminoácidos que eu citei são aminoácidos que apresentam grupos ionizáveis na cadeia lateral desses aminoácidos. Então, ao trabalhar com eles, nós vamos interpretar o comportamento em diferentes pHs, considerando 3 valores de pKa para estes compostos. Existem diferentes tabelas e aí vocês podem ficar à vontade para trabalhar com a tabela que apresente a interface que vocês achem mais tranquilos de trabalhar. Nessa tabela não tem a estrutura, vem só os nomes, mas a interpretação é a mesma. Eu tenho pK1, pK2 e pK3 para aqueles aminoácidos que apresentam cadeias ionizáveis. E a gente, em todas as tabelas, apresenta uma outra coluna importante, uma quarta coluna importante, que é a coluna PI, ponto isoelétrico, que a gente discute na próxima aula.